Teleaula Parnamirim. Olá, estamos de volta para mais uma aula de matemática para os 7º anos. Eu sou a professora Érica e hoje nós vamos dar continuidade à parte de linguagens e equações, quarta parte. Mas antes disso, quero que vocês apontem os celulares aqui para o nosso QR Code, façam as nossas avaliações para ver o que é que nós precisamos melhorar, como é que você está vendo as nossas aulas, se está gostando, se não está. Então, não esqueça, aponte aqui e nos avalie, certo? Então, antes de falarmos de equações, vamos relembrar a nossa última aula. Falamos sobre igualdades, né? Então, as igualdades, né? Temos a parte que pega as letras, elas podem ser com expressões parecidas, mas que tenham o mesmo valor. Temos algumas propriedades que tornam essas igualdades verdadeiras. A nossa primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Então, A é igual a B. Como é que isso acontece? Eu posso dizer que 2 mais 3 é igual a 5. Então, no meu primeiro membro, que é antes da igualdade, 2 mais 3 é igual a 5. Então, essa adição é verdadeira. Então, propriedade reflexiva. A nossa propriedade simétrica, que é a segunda, diz o seguinte, que A é igual a B, tal que B é igual a A. Como assim? Eu digo que 2 mais 3 é igual a 5, de forma que, se eu inverter esses números, né, eu também tenho uma igualdade verdadeira. Eu posso dizer que 5 é igual a 2 mais 3. Então, essa é a nossa propriedade simétrica. E a propriedade transitiva diz o seguinte, que eu tenho A igual a B, né? Então, são duas expressões iguais. Eu também tenho uma segunda expressão, onde B é igual a C. E disso implica dizer que B é igual a A e igual a C. Disso nós tiramos que A é igual a C também. Por quê? O B, ele tanto é igual a A como é igual a C. Então, são expressões que têm o mesmo valor. Mesmo que nós trocamos as operações, mas o resultado vai dar o mesmo. Então, essa é a nossa propriedade transitiva. Nós também falamos sobre o princípio de equivalência, né? Falamos sobre o princípio aditivo e sobre o princípio multiplicativo. O que esse princípio aditivo diz? Que se eu tenho A igual a B, para que essa expressão seja igual, não haja mudança, eu posso adicionar um segundo termo, mas essa adição tem que ser feita no primeiro membro e também no segundo. E no princípio multiplicativo, acontece a mesma coisa. A igual a B, mas para que essa expressão não mude, eu preciso multiplicar A e B por um mesmo número. Ou seja, aqui eu coloquei uma letra C. Então, para que essa equivalência seja verdadeira, não haja alteração, nós precisamos multiplicar ambos os membros por um mesmo valor, no princípio multiplicativo. E no aditivo, eu preciso adicionar um mesmo número a os dois membros, certo? Então, agora nós vamos falar sobre equações. Então, essa daqui foi a balança da nossa última aula. Nós falamos o quê? Que ela estava em equilíbrio, né? Sempre que ela está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que os pesos que está nos dois pratos
são iguais, né? E essa balança aqui eu posso representar com nossa linguagem matemática. De que forma? No meu prato da direita, eu posso escrever uma expressão usando essas letras que representam o peso dos cubos, que até então é desconhecido, e somar esses dois pesos que nós temos, 500 e 100 gramas. Então, do lado direito, o que é que nós temos? Nós temos dois cubos que pesam x, então 2x, mais 600. Para que haja essa igualdade, né, o equilíbrio, então, do meu lado esquerdo, eu tenho o quê? Eu tenho um cubo, x, e dois pesos, um de 250 gramas e outro de 500. Somando, eu tenho x mais 750. Então, equações são sentenças matemáticas expressas por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representam números desconhecidos. Então, no meu caso aqui da balança, eu tenho um símbolo desconhecido, que é o cubo, que eu representei pela letra X. Então, para que eu chame a minha sentença matemática de equação, eu preciso que tenha letras, as operações que já estudamos e o mais importante, uma igualdade, certo? Então, vamos aqui ver mais algumas informações. Em uma situação em que precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos, né, o texto que foi dado em linguagem matemática. E é isso que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho aqui apenas uma figura, mas ela nos representa matematicamente uma equação. Por quê? Eu tenho nela números desconhecidos, que é o meu cubo. E para encontrar isso, nós temos alguns artifícios, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, certo? Então, poxa, esse negócio é um pouco difícil de achar, né, professora? Não é difícil, mas a gente precisa ter um pouco mais de atenção, certo? Então, a gente vai ver algumas maneiras aqui de como chegar a esse número desconhecido. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esta equação, né? Dois cubos do meu lado direito, que pesam x, dois pesos, um de 500, um de 100, e do meu lado esquerdo, um cubo de x e dois pesos, um de 250 e um de 500. Eu posso escrever isso na forma mais reduzida, mais enxuta. De que forma? Eu vou somar esses números desconhecidos. Então, x somado com outro x vai dar 2x. 500 mais 100 dá 600. E agora eu faço o mesmo com o segundo membro. Então, resumindo aqui, a nossa equação vai estar escrita dessa maneira. Lembre-se, tudo que está antes da igualdade, eu chamo de primeiro membro. Tudo que está depois, eu chamo de segundo membro. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver algumas situações de como escrever uma equação e depois de como achar esse número desconhecido. Então, vamos aqui. Um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro. Então, lembre-se, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir em 2 pedaços, vai serrar em 2 pedaços. Um pedaço tem comprimento igual ao triplo do outro pedaço. Então, lembre-se uma coisa, quando eu falo triplo de um número, eu estou multiplicando aquele valor por 3. Então, o que é que nós temos aqui? Temos duas informações. A primeira é que a tábua tem 1 metro.
Então, eu coloquei aqui para vocês 1 metro, que corresponde a 100 centímetros. A outra informação é a seguinte: ele cerrou essa tábua em 2 pedaços. Um pedaço tem o triplo do comprimento de outro pedaço. Então, eu representei esse primeiro pedaço menor pela letra Y, e o triplo vai ser 3 vezes o valor de Y. Como eu não sei que valor é esse, eu vou escrever como o triplo de Y. Então, essa é a nossa segunda informação. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar em forma de equação. Eu digo o seguinte, que o pedaço menor somado com o pedaço maior é igual ao comprimento da tábua. Então, nós vamos escrever da seguinte forma: y mais 3y é igual a 100. Então, da nossa informação, eu escrevi uma equação. Agora, nós vamos para a segunda situação. O programa A Escola na TV organiza gincanas semanais entre estudantes. Em um dos programas foram apresentadas as seguintes questões: qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? Então, a gincana consistia em dar uma sentença verbal, né? E os alunos teriam que escrevê-la matematicamente, ou seja, essa pergunta eu posso escrever em forma de equação. Então, aqui, um número cujo triplo, então, 3 vezes esse número, que é desconhecido, mais 6 é igual a 21. Então, vamos escrever dessa forma: 3x mais 6 igual a 21. Na segunda, tinha assim: a metade de um número mais o seu dobro é 20. Que número é esse? Então, lembre-se, metade de um número é um número dividido por 2. O dobro de um número é um número multiplicado por 2. Então, juntando isso, o que é que nós vamos escrever? Nós vamos escrever a metade de x mais 2 vezes x igual a 20. Agora, nós vamos ver o conjunto universo ou solução de uma equação, que é nada mais, nada menos que encontrar esse valor desconhecido. Então, nós vamos encontrar de que maneira? Vamos atribuindo valores de forma que, quando realizarmos as operações, elas se tornem verdadeiras dentro daquela igualdade que foi passada, ok? Então, vamos aqui para a nossa primeira situação, que foi nós vimos há pouquinho. De 1 metro, né? A tábua foi dividida em 2 partes, uma menor e outra maior, onde a maior era o triplo da menor. Então, colocando aqui novamente para vocês e escrevendo esta equação, nós temos y mais 3y igual a 100. Pronto. Agora, para encontrar a solução, o que é que nós vamos fazer? Vamos atribuir valores a y de forma que essa igualdade se torne verdadeira. Então, eu vou chutar um número aqui para vocês. Eu coloquei aqui o número 10. Então, no lugar do y, eu coloquei 10. Para quê? Para a gente ver se esses pedaços vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, o y é 10. Aí, eu coloquei 10 mais 3 que multiplica 10. E isso tem que dar 100, certo? Que é o que passou no nosso problema. Aí, o que é que nós temos aqui? 3 vezes 10 é 30. E 30 somado com 10 dá 40. Então, no primeiro membro, o resultado foi 40.
que deu totalmente diferente do segundo membro, que era para ser 100. Então, o número 10 não serve como solução para nossa equação. Então, vamos tentar outro número aqui. Eu vou pegar agora o número 25. Vamos lá, no lugar do y, eu coloco 25. Então, vai ficar 25 mais o triplo de 25. E isso tem que dar 100. Então, substituo o valor no lugar da letra. E agora eu vou resolver o primeiro membro. Lembrando-se o seguinte, que eu primeiro devo multiplicar para depois fazer a soma. Então, ali eu vou fazer 3 vezes 25, que é 75. E 75 somado com 25 é 100. Então, o que isso quer dizer? Que o 25 é a solução da nossa equação. Ou podemos chamar também de raiz. Então, quando o professor pedir, encontre a raiz da equação dada, isso quer dizer que você vai procurar um número que, substituindo pela letra, torna a igualdade verdadeira, certo? Então, vamos agora para mais uma situação. Na situação da TV, né? A gincana lá com os alunos. Nós tínhamos a seguinte pergunta: qual é o número cujo triplo mais 6 é igual a 21? Então, a equação dada foi essa: 3x mais 6 igual a 21. E lá tinha o quê? Várias opções para que esse x pudesse assumir, certo? Então, esses números que foram dados, eu chamo de universo. Então, são vários números que o x pode assumir, mas apenas um desses números serve como solução. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Se a gente for substituindo número por número, a gente vai ver que apenas o número 5 deixa essa igualdade verdadeira. Por quê? Porque 3 vezes 5 mais 6 igual a 21. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 6 é exatamente 21. Então, o que é que eu digo? Que o número 5 é a solução da nossa equação. Lembre-se, somente um valor pode ser a solução, ok? Então, aqui nós temos um conjunto universo. Temos vários números que podem ser substituídos no lugar do x, mas só o número 5 tornou a nossa igualdade verdadeira. Para a segunda pergunta lá da gincana, né? Nós temos o quê? A metade de um número mais o seu dobro dá 20. Que número é esse? Então, a equação que nós tínhamos era essa daqui. X dividido por 2 mais 2x igual a 20. E foi dado para esses alunos esses possíveis números, certo? Só que, quando a gente pensa o seguinte, metade de um número, a gente já estudou há tempos atrás, né, sexto ano, quinto, que um número só pode ser dividido por 2 se ele for par. Então, olhando para todos os números que foram dados como possíveis soluções, nós temos o 12, que é par, o 18, temos o 8, o 6, o 20, o 16 e temos o 14. Então, vamos trabalhar somente com os números pares. Por quê? Eu sei que quando eu divido esses números por 2, a divisão vai ser exata, certo? Então, se a gente for substituindo todos esses números na nossa equação, nós vamos verificar que apenas um torna a igualdade verdadeira. Que número é esse? Pense aí um pouquinho. Será que é o 12? Será que é o 20? Será que é o 14? Não. O número é o 8.
Por quê? Quando eu pegar 8 e dividir por 2 e somar com o dobro de 8, eu acho que o número vai dar 20. Vamos ver aqui. Quanto é 8 dividido por 2? 4. O dobro de 8 é 16. E 16 mais 4 é 20. Então, realmente é o número 8 que é a nossa solução. Enfim, toda vida que for dado sugestões de números possíveis, eu digo que eu tenho um conjunto universo. E quando eu encontrar este número que torna a igualdade verdadeira, eu tenho a solução da minha equação, certo? Não esqueça disso. Vamos aqui para mais uma situação. Temos essa aqui. Qual dos elementos do conjunto A? Então, dentro desse conjunto, eu dei possíveis números. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qual desses elementos podemos colocar no lugar da letra X para que essa igualdade se torne verdadeira? Então, a nossa equação é x mais 2 igual a 6. Então, vamos fazer número por número até encontrarmos o resultado. Aqui, x mais 2 igual a 6. Vou pegar o primeiro elemento lá do conjunto, que é o 0. 0 mais 2 é igual a 6? Não, né? Então, essa igualdade não é verdadeira. Ou seja, o 0 não é solução para a minha equação. Vou pegar o número 1 agora. Será que 1 mais 2 é igual a 6? Quanto é 1 mais 2? 3, né? Então, no meu primeiro membro, o resultado deu 3. E 3 não é igual a 6. Ou seja, o número 1 não é a nossa solução. Vou agora para o número 2. 2 mais 2 é igual a 6? Não, né? Então, 2 mais 2 é 4. E 4 não é a nossa solução. Se eu substituir agora por 3, 3 mais 2 é 5. 5 também não é igual a 6. Se eu pegar o número 4, 4 mais 2 igual a 6. Verdadeiro, né? Então, aqui eu já encontrei o meu resultado, mas vamos testar o último número. 5 mais 2 é 7, e 7 não é igual a 6. Então, o conjunto A, que é composto por 6 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele é o nosso conjunto universo. Mas somente o número 4 pôde tornar a nossa igualdade verdadeira. Na nossa situação número 4, nós vamos fazer algo parecido. Então, qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra X para tornar a igualdade 3x igual a 15? Então, conjunto dos números naturais são apenas números positivos, que vai do 1 a infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Então, vamos começar a testar aqui. Se eu colocar o 0 no lugar do x, será que isso vai ser verdadeiro? 3 vezes 0 é 0. Então, falsa a nossa igualdade. Se eu colocar o número 1, 3 vezes 1 é 3. E 3 não é igual a 15. Então, o número 1 também não é a nossa solução. E se eu colocar o número 2? 3 vezes 2 é 6. E 6 também não é igual a 15. Então, nossa igualdade também não é verdadeira. E assim eu vou fazendo. 3 vezes 3 dá 9. Também não é verdadeiro.
3 vezes 4 é 12, também não é verdadeiro. 3 vezes 5, até que fim encontramos. Então, 3 vezes 5 é 15. Então, essa é a nossa solução. Lembre-se, como eu falei aqui, número natural, então o conjunto dos números naturais é o nosso conjunto universo, que vai do zero até infinito. Mas, como nós fomos tentando aqui, verificamos que só o número 5 tornou a igualdade verdadeira. Então, o número 5 é a nossa solução ou a raiz da equação. Certo? Então, como verificar se um número dado é uma raiz? Então, a gente vai fazer isso. Primeiro passo, a gente substitui a incógnita, né, a letrinha, pelo número que foi dado. E depois a gente calcula separadamente cada valor numérico das expressões, né? Primeiro membro e depois o segundo membro. Para ver se esses resultados vão ser iguais, tanto no primeiro como no segundo. Então, vamos aqui. Vamos verificar se o número menos 6 é raiz desta equação aqui. 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Então, primeiro membro, tudo que está antes da igualdade. Segundo membro, tudo que está depois. Então, primeiro membro, 3x menos 5. Segundo membro, 5x mais 7. Aí, o que é que eu fiz? Peguei o número 6, que é o que a gente precisa verificar. Substituir no lugar de x. Então, ficou 3x multiplicado por menos 6. Então, primeiro eu faço essa multiplicação. Então, como eu tenho multiplicação de dois números, um positivo e um negativo, o resultado vai dar negativo. Mas, com menos, menos. 3 vezes 6, 18. Então, 18 negativo. Vou somar agora com menos 5. Então, eu devo 18 e vou somar com outra dívida de 5. Então, o resultado vai dar menos 23. Resolvi o primeiro membro. Vou fazer esse passo com o segundo. No lugar do x, eu vou colocar menos 6, que é a proposta dessa primeira sentença aqui. Então, 5 vezes menos 6 mais 7. Primeiro passo, resolvo a multiplicação. Um positivo e um negativo, resultado negativo. Então, mais com menos, menos 3 vezes 6, 30. Então, menos 30 mais 7. E aí, a gente tem uma adição de um número negativo com um número positivo. E aprendemos que nesta adição, eu subtraio e fico com o sinal do número de maior valor absoluto. Então, 30 menos 7, 23. Como 30 tem um valor absoluto maior que 7, então vou ficar com o sinal negativo. Então, resultado menos 23. E aqui, ó, os resultados tanto do primeiro membro como do segundo foram iguais. E aí, eu digo que o número menos 6 é a raiz da nossa equação. Nosso segundo exemplo é verificar se o número 2 é raiz da equação y ao quadrado menos 5y igual a 3y mais 6. Então, primeiro membro, y ao quadrado menos 5y. Segundo membro, 3y mais 6. Vamos ver agora se o número 2 é a solução para essa equação. Então, no lugar do y, a gente vai substituir por 2. Então, primeiro membro ficou 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Então, eu tenho 4 e vou tirar 10. O meu resultado vai ser negativo. Então, 10 menos 4, 6.
Ou seja, no meu primeiro membro eu vou ter o número menos 6. Agora vamos para o segundo. Vou fazer a mesma coisa, vou substituir o y por 2. Então, vai ficar aqui 3 vezes 2 mais 6. Multiplico o primeiro para depois somar. 3 vezes 2 é 6 e 6 mais 6 é 12. Vamos analisar aqui agora os resultados, ó. Primeiro membro deu menos 6, no segundo deu 12. Isso é verdadeiro? Essa igualdade aí se tornou verdadeira depois que eu substituí o y por 2? Não. Então, o número 2 não é a raiz da nossa equação. Então, sempre que for pedido para verificar se um número é a raiz de determinada equação, a gente deve substituir esse número lá no lugarzinho da incógnita, depois resolver as expressões separadamente. Lembrando-se que tem a ordem: potência, raízes, multiplicação e divisão, e por último adição e subtração, ok? Então, vamos aqui para uma atividade do livro, né? Na página 141, a questão número 5 está pedindo apenas para escrever uma equação correspondente, certo? Então, na letra A tem assim: ao triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. Então, o que é que nós vamos fazer? Triplo de um número, 3 vezes esse número. Como não foi falado qual é, então eu vou escrever com a letrinha T. Vai ficar 3t mais 40 igual a 61. Na letra B tem: subtraindo 20 do dobro do número y, obtemos 160. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes y menos 20 igual a 160. Então, essa questão está pedindo apenas para vocês escreverem o que está proposto em cada uma das alternativas. Para vocês, eu vou deixar aqui para vocês completarem a letra C e a letra D. Agora, partindo para a página 144, nós temos o seguinte: a raiz da equação x mais 3 dividido por 2, somado com x menos 3 dividido por 2, é igual a 6. Essa é a nossa equação. Então, a raiz da equação é o número racional inteiro 7. Essa afirmação é verdadeira? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o que a gente estava fazendo há pouco tempo. No lugar do x, eu vou substituir pelo número 7. E vou verificar se essa igualdade realmente é verdadeira. Então, vamos lá. Eu peguei o x, coloquei 7. Então, 7 mais 3 dividido por 2. 7 menos 3 dividido por 2. 7 mais 3 é 10. E 7 menos 3 é 4. Então, resolvi primeiro o numerador da nossa fração. E agora eu vou resolver primeiro a divisão, antes dessa adição aqui. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. 5 mais 2 é igual a 6. Isso é verdadeiro? 5 mais 2 é 7. Então, no primeiro membro, o resultado foi 7. E no segundo membro, nós temos o número 6. Essa igualdade é verdadeira? Não. Então, o número 7 não é a solução da nossa equação, certo? Então, aqui eu deixo para vocês, como sugestão de atividade, os exercícios da página 141 e 144. Bem, essa foi a nossa aula sobre equações. E sinto dizer que é a nossa última aula do ano, né? Então, assim, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, ensinar um pouco a vocês sobre a matemática, né?
como a gente pode trabalhar ela dentro do nosso dia a dia. Desejo a todos vocês um ótimo Natal, um feliz ano novo. Se cuidem, não saiam de casa, né? Cuidem dos seus familiares, abracem mais e beijem mais, porque nós estamos precisando disso, de mais amor e mais carinho, certo? Então, até a próxima, nos vemos a qualquer momento, né? Quem sabe no próximo ano, na escola, nós voltamos e podemos nos abraçar pessoalmente e não mais virtualmente. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.